Historicamente, a moda ela evoluiu com a evolução da humanidade e se tornou ainda um reflexo das questões sociais, políticas, religiosas e morais de todas as fases vivenciadas pelo ser humano. O estudo da história da moda, ele implica em um estudo de todos os aspectos da vida, nas diferentes épocas. Antes da década de 1900, as roupas de alta qualidade elas eram um luxo. Isso porque elas só poderiam estar disponíveis através de costureiras. Porém, nos anos 1900, a máquina de costura se tornou relativamente comum e a primeira fábrica de moda pronta se tornou disponível nas lojas de departamento. Antes de explicarmos a forte relação da moda com a comunicação, daremos um pequeno passeio entre a moda de 1910 até a moda dos anos 2000. 1910. Período de luxo e prosperidade na Europa. Os tons escuros predominavam as roupas, tanto dos homens, de vestimentas práticas e funcionais, com uso de blazer, gravata e chapéu, quanto das mulheres, com bainhas de saias subidas e vestidos até a altura da canela. 1920. Época de bastante euforia, de mudança de mentalidade e de emancipação da mulher. Seu estilo segue essa transformação, com vestidos mais curtos, na altura dos joelhos, franjas e maquiagens fortes. Os acessórios, como chapéus, colares de pérolas e presilhas para os cabelos, também ganham destaque. 1930. Após a Grande Depressão de 1929, as roupas glamourosas passaram a ser vistas apenas nos cinemas. Os ternos masculinos e as roupas femininas escureceram e eram feitos de tecidos mais grossos. Para a maquiagem, o destaque eram os olhos, com sobrancelhas finas e marcadas. 1940. Nesse período, tecidos como lã, seda e algodão eram restritos. As saias ficaram mais curtas e retas, e calçados com saltos resistentes. Algumas mulheres usavam turbantes para trabalhar nas fábricas. 1950. A década de 50 ela foi um marco para a volta do glamour pós-guerra. Na moda, a cintura marcada e a saia rodada virou tendência para toda a década. A volta da beleza, com maquiagem forte e marcante, delineado gatinho e lábios vermelhos. 1960. Moda jovem, urbana e dinâmica. Surgimento da mini saia e do biquíni. Época de revolução jovem e de liberdade feminina. Influências geométricas do pop art e futurista marcam a década. O filme Bonequinha de Luxo se torna também uma referência de moda. 1970. Surgimento de uma geração com ideia de amor livre e apologia às drogas. O jeans se tornou peça ícone. Roupas brilhantes, coloridas, fluorescentes, fibras elásticas e colantes criavam um visual exuberante. Cabelos esvoaçantes e maquiagem marcada acompanhavam looks. 1980. Década de extravagância. Roupas coloridas, fibras sintéticas, ombreiras marcadas. Culto ao corpo e fortalecimento de roupas fitness. Moda jovem e eclética contribui para o surgimento de vários estilos. 1990. Década marcada pelo minimalismo. As roupas simples e monocromáticas que foram ditadas pela cultura jovem, elas tomaram conta das ruas. O estilo clean e andrógeno também fez parte dessa época. 2000. Marcado pela mistura de estilos e pelo reavivamento de estilos antigos. Valorização de produtos artesanais e manuais, de peças sustentáveis e de uma moda mais consciente. A individualização se tornou um símbolo desse novo século. Todos buscam um estilo único e que traduzam a sua personalidade. Entender a evolução da moda nos permite conhecer não apenas os hábitos e costumes de uma época, mas também entender os significados que ela carrega. No início, a moda era usada apenas para aquecer o corpo. Em seguida, passou a ser elemento de distinção social. E atualmente, a moda é usada como forma de pertencimento ao meio social e representa tudo que não pode ser dito com palavras. Então, já parou para pensar que a moda é muito mais que uma simples peça de roupa?
Elas possuem significados que têm o poder de comunicar sem dizer uma única palavra, como explica Malcolm Burnett. A moda e a indumentária são formas de comunicação não verbal, uma vez que não usam palavras faladas ou escritas. A moda com seus significados são combinadas em uma linguagem que é compreendida pelo usuário dentro de uma sociedade em um determinado momento histórico. Por exemplo, as roupas que nós usamos hoje, dentro do nosso contexto, é entendido de uma maneira pela sociedade atual. Mas se as pessoas dos anos de 1900 tivessem contato com a nossa maneira de se vestir, entenderiam de uma maneira totalmente diferente. Por isso, a moda como comunicação está ligada ao fator histórico, às vivências e às experiências pessoais. Além disso, a moda pode expressar muitas coisas, como sexo, idade, classe, ocupação e papel social. Ela pode comunicar que uma pessoa exerce um determinado papel, assim, espera-se que ela se comporte de maneira específica. Por exemplo, em um hospital, as roupas dos médicos, enfermeiros e pacientes comunicam o papel de cada um naquele ambiente. E citando um exemplo dado por Miranda em seu livro Consumo de Moda, executivos em seus ternos Armani estão de uniforme tanto quanto os operários da linha de produção de fábricas com seus macacões. Ambos se vestem de uma determinada forma para se identificar com o grupo social ao qual pertencem e interagem de acordo com as suas necessidades cotidianas, para serem aceitos socialmente. Contudo, a moda é comunicada e experimentada pela sociedade da época, que queria um acordo social na maneira de se vestir. Dessa forma, a moda serve para comunicar a associação de um grupo social, tanto para membros quanto para os não membros. Um exemplo é o estilo Mandrake, Girl e até a marca Chanel. Ambas conseguem ser entendidas tanto pelo seu público-alvo quanto para as pessoas fora dele. Atualmente, o vestuário de moda é considerado como a expressão de valores em um determinado período de tempo, sejam esses valores sociais ou individuais. As expressões podem transpassar a personalidade, o tangível da identidade e dos sentimentos, de forma que os consumidores não comprem apenas produtos, serviços ou marcas. Eles buscam atingir imagens percebidas, apresentando a palavra-chave, identificação. Entretanto, com a crescente dos locais de fala para tantos grupos sociais, alguns estereótipos podem estar disfarçados de representatividade, e a moda pode ser responsável por muitos deles, ao criar padrões de estilo para diferentes tipos de grupo. Vejamos então alguns exemplos. O estereótipo da mulher objeto. A mulher, ao vestir roupas curtas, justas ou decotadas, estaria adotando uma imagem objetificada, se desvalorizando e associando sua imagem ao vulgar e impróprio. Essa imagem, mesmo sendo quebrada pelos posicionamentos feministas, infelizmente ainda se perpetua pela associação que todos os atos femininos, até mesmo o vestir-se, seria para satisfazer prazeres de outros, principalmente homens. O estereótipo do gay afeminado. Nessa visão, o homem gay é colocado como simpatizante de tudo que possa vir a deixá-lo mais parecido com uma mulher. Roupas justas, cores vibrantes, maquiagens, todo e qualquer acessório feminino deve ser incorporado em um homem gay, o colocando em uma situação como se essa fosse a única dimensão possível, onde muitos homens gays que não se vestem dessa forma já chegaram até mesmo a ouvir: "Você é gay? Nem parece." E por último, vamos falar do estereótipo do playboy. Pelo seu frequente uso, ele basicamente lembra o homem hétero classe média alta. A vestimenta de roupas sociais traz a lembrança de uma alta posição privilegiada na sociedade, ou associando a um uso de roupas de grife ou equivalentes. Agora chegamos em outro ponto crucial do tema: a moda na publicidade. Primeiro, antes de entendermos como a moda está relacionada com a publicidade, é preciso rever conceitos que já estamos bem familiarizados, como o de moda e o de publicidade e propaganda. O conceito de moda costuma se referir especificamente aos diversos estilos de vestuário que prevalecem numa dada sociedade, numa dada época histórica. Ou seja, são todos aqueles hábitos de roupas que as pessoas costumam seguir em uma determinada época, e normalmente esses hábitos são bem massificados. Já a publicidade e a propaganda, ambas possuem tantos conceitos de diferentes autores
que fica difícil até selecionar só um. Mas eu vou falar um pouco sobre o conceito de publicidade para Tavares, um autor que falou isso em 2005. Ele disse que a publicidade é uma mensagem que é paga para ser veiculada na mídia, com o objetivo de vender tanto um produto ou um serviço para um determinado tipo de público, utilizando diferentes recursos e técnicas de comunicação para se conseguir alcançar o consumidor, para conseguir alcançar esse público-alvo. Enquanto a propaganda é definida pelos autores do Dicionário da Comunicação, que são Barbosa e Rabassa, em 2001, como um conjunto de técnicas e informações persuasivas destinadas a influenciar opiniões e atitudes do público. Ou seja, podemos diferenciar que enquanto a publicidade é voltada mais para aquelas técnicas de vender algo, a propaganda se preocupa mais em influenciar opiniões, como por exemplo uma campanha de estímulo ao voto. Mas então, o que a publicidade e a propaganda têm a ver com a moda? Podemos dividir a resposta em dois grandes tópicos. O primeiro é que ambos representam aspectos do seu tempo, sejam econômicos, sociais, políticos e até religiosos. Existem diversos exemplos que podem ser citados nesse tópico, mas tem um que aconteceu recentemente e que repercutiu bastante na mídia. Dias após a tomada do poder do Afeganistão pelo grupo extremista Talibã, tal grupo que limita os direitos das mulheres, foi comum ver pessoas apagando ou vandalizando anúncios publicitários de mulheres na capital de Cabul. Isso por conta que nesses anúncios publicitários que são voltados para a moda, haviam a exposição de mulheres, coisa que o grupo não tolera, mas que é muito comum em várias partes do mundo. Agora falando sobre outro tópico que une bastante a publicidade e a moda, é que as duas são intrinsecamente ligadas e relacionadas aos anseios e os assuntos atuais da sociedade. Um grande exemplo de quando a moda e a publicidade exibiriam seus sociais é o atual crescimento de campanhas publicitárias e coleções de moda que abordam temáticas LGBTQIA+, justamente nos últimos anos, quando os movimentos vêm ganhando um grande debate e espaço na sociedade. Um exemplo que podemos citar para relacionar como a moda e a publicidade ambas representam os anseios da sociedade atualmente é que na São Paulo Fashion Week de 2016, o estilista Ronaldo Fraga apresentou a coleção El Dia Que Me Quieras, com um cast composto somente por modelos trans. Isso foi um curto período após a marca L'Oréal lançar a campanha Meu Primeiro Dia da Mulher, escolhendo como representante da marca a modelo trans Valentina Sampaio. A publicidade é fator determinante no consumo de moda, já que o vestuário é um dos objetos de consumo onde parece estar clara a personalização do consumo. Tal personalização encontra-se principalmente na escolha e no vasto universo de estilos. Geladeira é sempre geladeira, exceto por leves diferenciações, mas camisa pode possuir tantas variações quanto as diferentes personalidades que quisermos retratar. Novamente, comparece a questão da visibilidade no uso. A opção que leva à escolha ultrapassa a necessidade e a função de uso. A escolha personaliza e difere dos outros. A função do vestuário dentro da comunidade é designar o indivíduo. A personalização é mais do que um argumento publicitário. É um conceito ideológico fundamental de sociedade que, personalizando os objetos e as crenças, visa integrar melhor as pessoas. No nível mais profundo, a relação moda e publicidade expressa o pensamento mágico. A publicidade e a mídia em geral não vendem apenas um produto. Elas vendem também um ideal de beleza no qual as pessoas devem querer se adequar caso almejem ser aceitas ou bem tratadas na sociedade. O corpo acaba sendo um adicional no simulacro, proporcionado pelo universo da moda, que não contente em ditar regras para roupas, sapatos e bolsas, também força as pessoas a se encaixarem em um padrão de beleza que não está ao alcance de todos. Como o selvagem que coloca a pele de urso em torno dos ombros ou prende penas de águia no cabelo, a mulher contemporânea com a sua Chanel está praticando uma magia contagiosa e, consequentemente, ela acredita que o poder e luxo do mundo está contido em sua bolsa e irá transpassar para ela. Tal necessidade de se ajustar
pode ser explicada pelo comprometimento do indivíduo com a identidade social que adota. O ponto central é: qual é o poder dessa identidade para influenciar o seu comportamento? A função do processo de socialização é educar o indivíduo para se comportar apropriadamente em cada nova situação. A noção de que muitos produtos possuem características simbólicas e que o consumo destes produtos depende mais do seu significado social do que da sua utilidade funcional vem sendo apresentada nas pesquisas de consumo. Por essa premissa básica, as qualidades simbólicas dos produtos têm frequentemente determinado a avaliação e a adoção deles, com base na ideia de que produtos reforçam a identidade, no exemplo da Chanel, uma posição social ou financeira. E as marcas, através da publicidade, não vão deixar de se aproveitar disso. Diante de toda a variedade de produtos que a publicidade proporciona ao mundo da moda, queremos não somente adquirir aquilo que nos identifique com os demais, mas também a nossa própria identidade. Como vocês já estão sabendo, a moda é uma forma de comunicação. Assim, ao nos depararmos com alguém, mesmo sem dar uma palavra, criamos a nossa primeira impressão sobre ela e podemos nos identificar com essa pessoa apenas pelo que ela decidiu ou não usar naquele momento. Nossas vestimentas e acessórios expõem muito mais do que apenas cores e texturas. Ao serem combinados com signos, posturas e comportamentos, podemos demonstrar alguns traços da nossa identidade, como a nossa cultura, idade, status econômico, personalidade, ocupação social e tantas outras características. Dessa maneira, a moda passa a ser uma extensão visível da nossa identidade. Ao decidir o que vestir, estamos na verdade escolhendo entre imagens percebidas e as diversas simbologias que podem acompanhar alguma peça de roupa. Isso acontece, por exemplo, quando você decide usar uma calça para ir a um evento que exige mais formalidade, ou quando você escolhe o que vestir baseando-se nas cores, pois, ao optar por tons mais escuros, como o preto, consegue-se passar desde uma imagem mais fechada e negativa até uma imagem de poder e elegância. Ainda há quem ponha limites na moda, como recurso para perpetuar estereótipos e diferenciação de gênero por meio das vestimentas. Entretanto, no atual contexto de globalidade, estar na moda é, antes de qualquer coisa, ser você. E no momento de nos caracterizarmos, lidamos com 5 dimensões que nos ajudam a escolher o que vestir. A primeira a ser citada é a dimensão C, onde a roupa é usada como um instrumento de alcançar a aceitação, pois por meio dela você conseguiria se encaixar em um grupo ao qual você se identifique. A segunda é a dimensão idealizar, onde além de expor sua verdadeira identidade, a roupa também permite projetar uma imagem idealizada de sua preferência. Tal dimensão pode ser usada como recurso para a reconstrução de imagem de um indivíduo, e já vou trazer um exemplo disso. A terceira é a dimensão parecer, onde a escolha da vestimenta é feita buscando privilegiar seus aspectos estéticos, assim estimulando a vaidade e o ego. A quarta é a dimensão inovar, que busca expressar pelas suas vestimentas sua ligação com a dinâmica do mundo, referindo-se ao novo e ao moderno. Essa dimensão é aderida por aqueles que têm o desejo de inovar e repassar para a sua imagem o quanto estão por dentro do que se passa ao redor do mundo. A quinta e última é a dimensão aparecer, que fazendo jus a seu nome, busca lhe garantir ser notada, ganhando singularidade, e por meio desse destaque seria possível alcançar objetivos, como atrair alguém de seu interesse ou até mesmo conquistar uma vaga de emprego que exige o uso de roupas mais formais. Como eu falei um pouquinho antes, além da capacidade de traduzir nossa própria identidade, a moda também nos permite adotar alguma outra imagem que queremos transparecer. E isso tudo graças às simbologias que são incorporadas nas vestimentas. Tal artifício pode ser usado como recurso para transformar e limpar a imagem de uma pessoa. Um exemplo bem atual disso é da rapper Karol Conká. Após participar e ser denominada como a vilã da última temporada do maior reality show brasileiro, a cantora fez uma mudança radical no seu guarda-roupa. Trocou as suas roupas de cores fortes por aquelas de cores mais neutras e tecidos leves, trocou seus acessórios exagerados por aqueles mais simples e sua maquiagem ficou dominada pela paleta nude. No seu visual, a ex-participante do programa também passou a optar por tons pastéis e cores mais leves como o azul, que tem seu uso fortemente associado à ideia de estabilidade e confiança, e o branco, associado à pureza e à paz. Assim, foi adotada uma imagem mais neutra, otimista e natural.
Para alguns, uma estratégia de gestão de crise, para outros, uma transformação genuína de dentro para fora. Seja qual for a motivação, a nova imagem da Mamacita está repleta de simbologias que sugerem o surgimento de uma nova mulher. Uma nova mulher. Fashion film. O fashion film, ele é uma forma de comunicação audiovisual e ele está sempre transitando entre o cinema e a moda. Não é simplesmente uma longa-metragem ou uma campanha publicitária, porque ele tem um aspecto mais conceitual, mais livre, ousado e sem seguir tantos padrões. Como editorial em movimento, a estética visual e a roupa, principalmente, elas aparecem como protagonistas. Os acessórios, a composição cenográfica, os modelos, a maquiagem e a trilha sonora, eles também têm um papel de muito destaque. A composição, ela é até muitas vezes mais importante do que o próprio roteiro, que pode ser ou não narrativo. As produções, elas variam sua forma de acordo com o realizador, com o objeto e com a essência da marca. Uma das intenções do fashion film é transmitir uma experiência única e criativa ao público, principalmente através da internet.